Olá, boa noite a todos. Ocorreu um problema aqui técnico. A Fabiana, em vez de colocar a live da Casa Espírita Maria de Nazaré, ela colocou no dela. Então deu esse pequeno problema aí, né? Esse pequeno detalhe. Então, retomando para explicar. Deu um problema técnico, porque a Fabiana, em vez de ligar no Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, ela colocou no dela. E então a gente está um pouquinho atrasado e pedimos desculpa. Já tínhamos feito já a abertura, já tinha começado já o Evangelho e a Fabiana viu agora o erro. Pedimos perdão. Então, assim, para retomar, vamos fazer uma oração. Já foi feita essa oração, mas lá na página da Fabiana, mas vamos fazer uma oração entre nós aqui. Vamos fechar os olhos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então, mais uma vez, pedimos desculpa, houve uma falha técnica. A Fabiana tinha iniciado a live na página dela, sendo que era para começar, lógico, na página da Casa Espírita Maria de Nazaré. Então, nem vai dar tempo de fazer aqui a vibração. Pedimos paz e harmonia para todos os seres humanos na face da Terra, encarnados e desencarnados. Hoje nós vamos falar sobre solidariedade. Um traço característico que nos diferencia dos demais animais exatamente é a capacidade de sermos solidários. Porém, é necessário fazer um parênteses aqui nesse detalhe, que é o seguinte: existe já várias gravações de animais sendo extremamente solidários com outros animais, inclusive de espécies diferentes. Então a solidariedade não é uma coisa só humana, porém, por estarmos no reino nominal, a capacidade de se solidarizar-se é maior entre nós, do reino nominal, do que aqueles que estão no reino animal. Porém, a solidariedade existe. A solidariedade é uma das coisas que nos diferencia do reino animal. A capacidade de se colocar na pele do outro e perceber a dor do outro até chegar no ponto de solidariedade, de ajuda, né? E nós desenvolvemos essa capacidade de solidariedade, de empatia, com o passar dos tempos. E aí a gente vai, muitas vezes com a nossa própria dor, a gente vai perceber a necessidade de amparar e ajudar a dor do outro. E aí se desenvolve o espírito de solidariedade entre nós. Contudo, o reino de Deus aqui ainda não se faz presente na Terra. Porque nós precisamos de regras, precisamos de polícia, precisamos de prisões para que a sociedade possa funcionar da melhor maneira possível. Porque existe muitos entre nós do reino nominal que não respeita e não tem solidariedade, não entende a importância da vida do outro, do respeito à dor do outro. Então, por isso nós nos desenvolvemos e criamos leis que nos amparam para o nosso próprio bem, para o nosso próprio desenvolvimento. Então criamos leis, a Constituição Brasileira, que é a nossa Carta Magna, que lá onde está expresso todos os nossos deveres e também as coisas que são a nosso favor, direitos e deveres. Lá está estabelecido também o que é certo, o que é errado, o que é um crime, o que não é um crime, por que a pessoa deve ser presa e assim por diante. Nós temos cadeias, temos penitenciárias, exatamente porque as pessoas não respeitam. Como temos que ter polícia também para proteger as pessoas que precisam e querem viver dentro das normas da sociedade, do bom viver da sociedade.
isso não é o suficiente. Deveríamos estar numa sociedade em que não precisássemos tanto assim de polícia, tanto assim de lei. Deveríamos viver já numa sociedade em que o amor, a fraternidade deveria estar imperando. Mas ainda, por sermos ainda um povo ainda fragilizado, mal educado moralmente, intelectualmente, por não termos entendido, quando eu digo entendido o ensinamento de Jesus, porque se tivéssemos entendido de fato, já teríamos a noção de que o momento é de vivenciar. Não é só entender, é vivenciar, é praticar. A parte do entendimento é a prática. Porque não adianta você falar que entende se você não pratica. Então ainda a solidariedade, ainda, que deveria estar no estado muito mais avançado, não está. Então nós temos ilhas de solidariedade, de fraternidade entre a espécie hominal aqui no planeta Terra. Então tem lugares, tem países do mundo que são mais avançados, que as prisões estão vazias, que as pessoas deixam crianças às 10 horas da manhã na praça e ninguém rouba, ninguém leva embora a criança, ninguém vai fazer maltrato nenhum para a criança, porque já está no outro nível de maturidade. Nós ainda não temos isso. Nós ainda não temos a capacidade de se deixar, se indignar pela dor do outro, pela tristeza do outro. Né? As pessoas às vezes passam fome e a gente acha isso absolutamente natural. Mas não é natural as pessoas passarem fome, as pessoas passarem necessidade, as pessoas não terem que comer, não terem que vestir, as pessoas não terem um abrigo para se proteger das mudanças climáticas, das intempéries. Isso não é normal. Então é necessário sempre falar em solidariedade. É necessário falar sempre em solidariedade, fraternidade entre os povos, entre as pessoas, para que possamos alcançar de fato um mundo melhor. Nós, ainda, por estarmos no mundo de provas e expiações, em vias de, para chegarmos no mundo de regeneração, quer dizer, estamos numa transição, é necessário colocarmos em prática o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus, na sua essência, é o amor, a solidariedade, a capacidade de empatia, de respeito à dor do outro e de um amparo principal aos mais necessitados. Então nós temos sempre que relembrar os ensinamentos de Jesus, até mesmo porque, mesmo aqueles que fazem palestra, principalmente este que vos fala, também tem dificuldade de praticar o ensinamento de Jesus muitas vezes. Então, quando este vos fala, ele está relembrando a si mesmo as suas dificuldades no entendimento das palavras de Jesus. Então é por isso que é importante, no mundo atual, falarmos sempre em solidariedade, fraternidade e empatia. E principalmente nesse momento de crise não é uma crise apenas sanitária. A crise sanitária está piorando a crise econômica. E nessa crise econômica, o número de pessoas passando fome, passando necessidade, vem crescendo consideravelmente. Vem crescendo consideravelmente. Então é necessário nos doarmos mais. Aqueles que têm o que comer, têm o que vestir, pode e deve compartilhar com aquele que não tem. Se você tem condições de dar um prato de comida àquele que não tem, faça. Principalmente agora nesse momento de transição planetária. Porque os herdeiros da nova Terra, os herdeiros que ficarão no mundo de regeneração, serão as pessoas que de fato compreenderam a necessidade da empatia, do amor, do respeito, da fraternidade, solidariedade. Então como que nós vamos de fato nos darmos conta se passamos ou não passamos pela prova existencial no qual todos nós estamos colocados? É exatamente a prática de solidariedade.
E essa prática de solidariedade ela se faz mais presente no momento de crise. E essa não é uma crise comum, né? Mas são mais de 350 mil mortos que temos aqui no Brasil, né? Temos milhões e milhões de mortos pelo planeta Terra, e há uma crise econômica se instalando. Porque o que acontece? São pequenas lojas, pequenas fábricas fechando, pequenos comércios fechando, e as pessoas perdem os seus empregos, perdem o seu elemento de subsistência. E perdendo o seu elemento de subsistência, essas pessoas mais frágeis, são mais vulneráveis economicamente, ficam à deriva, à espera de uma mão solidária para se levantar, para levantá-lo, para ampará-lo. Então, a nossa missão como espíritas, cristãos, né, espíritas, aqueles que se dizem católicos, protestantes, etc., humanistas, seja lá o que for, se você acredita no bem, o momento é agora o momento da ação. Não é só o momento da oração. A oração é importante, as vibrações são importantes, né? Os trabalhos espirituais são importantes, mas também é necessário a solidariedade ativa para com as pessoas que estão passando necessidade. E as que estão passando mais necessidades são aqueles setores que têm maior fragilidade social. Geralmente aquelas pessoas que têm um emprego já de baixa renda. Então elas ficam mais vulneráveis nessa luta porque elas perdem o emprego diretamente. E o que mais proporciona emprego na sociedade são as pequenas e médias empresas, não são as grandes empresas, são as pequenas e médias empresas. Não podemos esquecer que estão fechando empresas de grandes porte no Brasil e indo para outros países. Você tem lá não sei se foi a GM, mas a Ford, a empresa, a montadora de automóveis em Taubaté, foi embora. Outras empresas estão fechando. Não é só aqueles 3 mil, 4 mil operários que ficaram demitidos. Tem os empregos indiretos que as fábricas promovem, né? Porque aí produz peças para automóvel, e essas peças vão para a fábrica da montagem do veículo. Então imagina essas fábricas que fabricam pneu, fábrica que fabrica motor, fábrica que fabrica o vidro, fábrica que produz o banco. Então são pessoas que vão perdendo emprego. Indiretamente, são mais de 20 mil empregos que se vão. Não são só aqueles 3 mil empregos que foram perdidos pelo fechamento da empresa. Então é um efeito cascata na nossa sociedade que estamos vivendo hoje. E que isso tem a ver com o nosso lar Mãe Mariana? Tem tudo a ver. Porque assim, da mesma forma que tem as empresas fechando, porque você não tem mercado consumidor, você não pode, dependendo da faixa lá, se for vermelha, se for a laranja, o crítico, o roxo, você não pode vender diretamente. Então fica fechado aquela empresa e os pequenos proprietários acabam falindo. Os grandes proprietários também acabam passando dificuldades. Indiretamente, por quê? Se você não tem aquele trabalhador lá que é o chapeiro da padaria, o padeiro, se você não tem lá o cozinheiro que perdeu o emprego, como que essas pessoas elas deixam de consumir? Então elas deixam de comprar produtos das grandes fábricas. Então isso tem impacto também direto nas grandes fábricas. Então há uma crise econômica instaurada na sociedade brasileira. É só vocês acompanharem os meios de comunicação que a gente sabe que existe essa crise econômica. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? A importância da solidariedade, principalmente nesse momento de crise. Então, se as pessoas estão perdendo emprego, há aumento do número de pessoas com fome, os governos, os municípios, os estados, o país também diminui o nível de impostos, diminui a arrecadação,
Diminuindo a arrecadação, menos dinheiro para investir. E menos dinheiro para investir, isso afeta as instituições de caridade. Isso está afetando também o Lar Mãe Mariana. O Lar Mãe Mariana, por não poder abrir o bazar lá que vende roupas usadas, roupas de qualidade, mas usadas, objetos de segunda mão, né, se perderam. A gente não está podendo fazer mais o bingo, né, que era um meio de levantar fundos para a instituição também. Não tem como fazer, que não pode ter aglomeração. E nós temos que seguir as normas estabelecidas pelo governo. E são corretas, digo de passagem, porque a ciência sim estabelece que nós não devemos viver em aglomeração. Automaticamente, nós não podemos produzir aglomeração. Então, a arrecadação caiu do Lar Mãe Mariana. Assim como o número de miseráveis está aumentando, não tem dinheiro suficiente. E, segundo informações, nós temos muitos assistidos. A Vânia passou aqui o número de assistidos para mim, deixa eu dar uma olhada aqui. São 45 assistidos. São 45 pessoas assistidas lá no Lar Mãe Mariana. Então imaginemos 45 pessoas assistidas. Tem a equipe de limpeza, tem a equipe de enfermagem, a equipe de cozinha, nós também temos lá. Tem uma alimentação que tem que ser feita. Medicamentos, a quantidade de medicamentos, porque quanto mais velho nós vai passando o tempo, maior vai aumentando o número de necessidades. E muitas vezes ela se dá também no campo farmacológico, aumentando o custo da nossa sobrevivência. Isso vai parar lá. Então, e os remédios, a alimentação, né, o salário dos funcionários. Então tem uma série de coisas que tem que ser levada em consideração, no qual o Lar Mãe Mariana está passando por dificuldade, e nós temos que discutir aqui o que dá para a gente fazer do nosso ponto de vista. Eu acho que minimamente a solidariedade. A solidariedade, ela não se dá só muito falado que uma boa oração, um ato solidário, uma boa vibração, um ato de amor, de caridade para com as pessoas, sim, mas às vezes é necessário ajuda material. Essa ajuda material ela tem que ser feita para acudir os nossos irmãos, sejam eles desempregados, pais de família, ou aqueles que estão lá dentro do Lar Mãe Mariana, que precisam de um atendimento especializado. Então, por favor, colaborem. O momento atual é extremamente propício ao nosso crescimento espiritual. Nós estamos colocando em prática aquilo que nós aprendemos. Será que nós aprendemos de fato o amor? Se sim, ela vai se concretizar no respeito, na maneira como tratamos as pessoas e na maneira também como nós nos comportamos perante a fragilidade dos outros, fragilidade econômica, social. Então é o momento de arregaçarmos as mangas e ver o que nós podemos fazer, né? Que tipo de doação podemos dar? Alimento? Dinheiro? Isso nós temos que procurar ver. Porque um pequeno detalhe, aquilo que de repente para uma pessoa pode ser insignificante, pequenininho, mas para o coletivo é enorme. Eu não tenho muito para doar, Sérgio. Mas 0, você vai com R$1 e tem 0, você está somando R$1, cara, tá bom. Eu posso colaborar de outra forma, doando uma cesta básica lá. Eu acho que vai ser muito bem-vindo para o Lar Mãe Mariana. Devemos doar para o Lar Mãe Mariana. Como devemos doar também para os nossos irmãos necessitados. E o centro tem, a nossa casa espírita, tem uma participação importante nessa doação de cestas básicas para os nossos irmãos.
Então é o momento agora de segurar nas mãos. Segurar nas mãos de todos. Todos. Um segurando na mão do outro, não ficar ninguém para trás. Nesse momento de crise é o momento que de fato vamos ver se entendemos o ensinamento de Jesus. E se entendemos, a gente vai saber que é um momento de doação, de todos os sentidos. É isso que nós devemos fazer. Conversar com os nossos amigos, conversar com os nossos irmãos, pedindo que colaborem. Socializar essa discussão é fundamental. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho tão pouco, eu não sei o que eu posso dar. Que for de coração, eu tenho certeza que ajuda os nossos irmãos necessitados, como os nossos irmãos necessitados, pais de família, mães de família, mas também aqueles nossos irmãos que estão internos lá no Lar Mãe Mariana. Ok? Lembrando que todos os dias, às 8 horas, tem as lives. Essa hora tem um significado espiritual, porque lá dos mais antigos vão lembrar que era o momento da Ave Maria, né, que tocava nas rádios, os sinos tocam nas igrejas. Então é um momento espiritual muito rico, por isso que foi colocado às 8 horas da tarde. Mas não podemos esquecer também que de vez em quando tem trabalhos especiais, que sempre será anunciado na nossa casa espírita, Maria de Nazaré. Então nós temos que ficar bastante atento para, como se diz, prestigiar os trabalhos realizados pela nossa casa espírita. Que o lar tem Face. E nesse sentido, então vamos fazer uma vibração, já que foi pedida, a vibração inicial foi perdida porque a Fabiana fez aquela loucura lá de colocar a live no Face dela, se atrapalhou, a gente faz a vibração agora, tudo bem? Vamos fechando os olhos, mentalizando a figura adorável do Mestre Jesus, agradecendo por tudo aquilo que nós recebemos de bom e supostamente ruim, para que Ele possa nos dar energia, força e capacidade de resiliência, de aceitação. Pedimos também a Jesus para que ampare todos os nossos irmãos moradores de rua, todos os nossos irmãos dependentes químicos que vagam entre as ruas, vielas, becos, praças e bocas de fumo. Pedimos também por todos os nossos irmãos que estão agora internados nos hospitais, para todas aquelas pessoas que têm parente nos hospitais e para todos os trabalhadores que estão na linha de frente combatendo a Covid. Que todos sejam amparados na luz do Mestre Jesus. Pedimos em especial pelos nossos inimigos, que eles possam ser possam ser iluminados pela luz divina da melhor forma possível. E também pedimos uma vibração especial pelo lar Mãe Mariana, e que essa luz se estenda, se fortaleça e se cresça na medida do possível, atendendo todos aqueles que lá moram, todos aqueles que lá trabalham. E que a luz do Mestre Jesus também ilumine a nossa casa espírita Maria de Nazaré e todos os seus trabalhadores e frequentadores. Fique na paz e na luz do Mestre Jesus.